Oi, boa noite, José Carlos. Boa noite, Nelson. Boa noite, Maria Socorro. Gente, eu estava aqui olhando esses filtros, eu acho muito legal. É... Precisa sim, é sempre bom, né? Eu estava. Eu acho muito legal a gente brincar com esses recursos que a tecnologia traz pra gente. Ontem, né, eu fui a São Paulo, ver assuntos de trabalho e aproveitei para visitar uma amiga também. E aí a gente ficou brincando com essa coisa dos filtros e assistindo também um programa de TV assim desses de variedades de mulheres assim que já tinham feito tipo 20, 40 cirurgias plásticas. Gente, quando o que está ruim é por dentro, não adianta a gente querer mudar o que está fora, porque não vai mudar. É, as pessoas tendem a achar que se elas mudarem o corpo, elas vão acabar com a angústia. Mas é exatamente o contrário que acontece. Então, pegando esse exemplo, porque esse canal aqui, eu falei para vocês, eu quero falar muito sobre autoconhecimento, sobre autossabotagem e desenvolvimento humano, enfim. E o que tem a ver o autoconhecimento com a autossabotagem? Tem a ver, gente, que quanto menos vocês se conhecem, mais vocês vão tender a repetir os mesmos erros. Por quê? Porque o afeto que incomoda vocês, ele está recalcado no inconsciente de vocês. Então, ele não está na consciência. Então, você não sabe. É muito comum, durante uma sessão de terapia, eu levantar alguma hipótese, porque eu jamais confirmo nada para o paciente, eu jamais aconselho o paciente, eu jamais julgo. Então, assim, a, a escuta, ela precisa ser absolutamente neutra no sentido moral, tá? Da palavra. Agora, numa sessão de análise, a palavra, ela jamais pode ser humanamente neutra. E o que eu falo sobre humanamente neutra? Porque eu acho que é uma frase do Jung que ele fala assim que não importa a teoria, não importa quanto conhecimento a pessoa que está do outro lado tem, se uma alma humana não estiver diante de outra alma humana, é impossível o processo terapêutico. Então, gente, também nessa ida minha, eu tive um papo com essa amiga, né, que eu reencontrei, e aí surgiu a discussão sobre a psicanálise ser um ofício que não é regulamentado. Então, assim, eu fui dar uma palestra também numa faculdade de psicologia e os alunos me bombardearam com essa coisa assim, mas se o profissional não for bom, para quem que eu vou reclamar? Então, é até interessante isso, né? Qual é a comprovação que você vai. Supondo que você tem alguém para reclamar, alguma queixa a fazer de um profissional psi, independente se ele é um psicólogo, um psicanalista, ou um coach, ou um constelador, ou um tarólogo, ou um hipnólogo. Gente, como é que você vai denunciar que alguém fraturou a tua alma? As fraturas da alma, elas não são como as do corpo, elas não são demonstráveis. É um erro médico que não tem como comprovar.
Então, o que importa não é se o ofício é regulamentado ou não, se você vai ter a quem reclamar ou não. O que importa é você ter discernimento, você ter autoconhecimento. E uma coisa que eu sempre falo aos pacientes, não existe autoconhecimento sem conhecimento, né? Alguém perguntou qual a minha profissão. Bom, eu sou professora, eu sou escritora, eu sou psicoterapeuta, sigo a linha mais da psicanálise, que é a linha com a qual eu mais me identifico, é a linha terapêutica a qual eu me submeto, né, enquanto paciente, porque todo profissional da saúde, ele tem que se cuidar muito, principalmente os profissionais psi. E um dos pilares básicos da formação do psicanalista é a saúde emocional dele. Então, para essas pessoas assim que acham que... Eu até recebi algumas mensagens de pessoas achando assim que eu estou num processo de depressão, de melancolia. Gente, eu estou vivendo o que é natural. Eu não tenho obrigação de pegar o meu luto, colocar no armário e falar, fica aí, um dia eu volto aí e pego você de volta. E aí eu vou trabalhar você. A vida não dá essa opção. E quando você opta por fazer isso contra a natureza, a conta vem muito cara. Eu tenho pacientes que estão trabalhando no processo de luto. Tem uma mãe cujo filho morreu há 8 anos e ela não consegue ainda. É um tema quase que tabu. Oi, Nandinha. Nandinha entrou. É um tema quase que tabu falar. O Lucas Daniel tá pedindo para entrar. Mas será que esse negócio de batalha? Eu não sei o que é esse negócio de batalha, gente. Eu não sei como que é isso de batalha. Eu gostaria que alguém entrasse para fazer perguntas. Então, ai, agora eu perdi o que eu estava falando. Esqueci o que eu estava falando, gente. Então, eu sinto falta de alguém para interagir comigo na live por causa disso, porque eu não consigo, assim, ler e falar e seguir a linha de raciocínio, né? Mas, basicamente, o recado que eu quero deixar para vocês é esse. Que não, eu não estou entrando numa depressão, eu estou falando muito desses temas de depressão, de melancolia, de suicídio, porque são temas do momento, gente, não são temas que falam, que dizem respeito somente a mim. São temas que eu ouço dentro da clínica, que eu ouço nos atendimentos online, e até eu estou começando a atender também em São Paulo, justamente para poder aumentar o meu atendimento presencial, porque eu sinto falta desse contato humano. Eu acho que a tecnologia ela pode nos aproximar de muitas formas, como eu estou aqui dando esse recado para vocês, mas ela não pode nos afastar ao ponto de que não precisemos mais olhar um para o outro, né? E quando a gente encontra, assim, reencontra uma amiga, boa noite, Viviane, quando a gente reencontra uma amiga, que a gente percebe, assim, quanto tempo, né, a gente está perdendo vivendo só uma vida virtual, né? A gente precisa ir para o embate, que é a vivência mesmo. E o que isso tem a ver com a autossabotagem, gente? Tem tudo a ver. Quando a gente foge de nós mesmos, quando a gente foge do nosso autoconhecimento,
a tendência é nós repetirmos sempre os mesmos erros. Então, o que que é? Ai, obrigada, Vivian, me mandou um emotion. Aí eu paro para agradecer e aí eu esqueço. Ah, tá, eu estava falando sobre o que é autossabotagem. Para quem não sabe o que é autossabotagem. Eu vou dar um exemplo assim, bem do cotidiano. Às vezes você fica lutando a sua vida inteira para comprar o carro mais caro do ano, para comprar uma mansão, para ganhar o seu primeiro milhão, para engravidar e ter um filho. E aí, quando você atinge esse objetivo, seja ele de qual natureza for, afetiva, profissional, material, você sente um vazio, você sente uma tristeza e você dá um jeito para que a sua vida comece a desandar, como se você não merecesse aquela conquista. Isso é muito comum em pacientes que se aposentam. Então, eles, não raro, adoecem, sofrem quedas inexplicáveis. Por quê? Porque ele não se dá o direito de usufruir daquilo que ele lutou para conquistar. Então, eu vou aceitar um convite aqui. Vamos ver o que vai. Oi, Isa, como é que você tá? Boa noite. Oi, tudo bom? Isso, Eliane, né? isso, quer jogar? Não, gente, olha, eu não sei esse negócio de jogar, eu não gosto, eu sempre quero aceitar o convite para interagir na live. Aham. Essa coisa de jogo eu não entendo, não sei como funciona. É batalha normal, você vai fazendo, você vai interagindo do mesmo jeito, mas só que é batalha, né? Quando se faz assim de dois. Mas não tem problema não. É porque eu chamei aleatório aqui, né? TikTok jogou, acho que pra você. Ah, então, mas Então tá, um beijo pra você, boa aí, noite, ó, viu? falaram para eu não fazer a batalha, tá? Então eu não vou fazer não, Não, tá? tá Desculpa, tranquilo, tá de boa, de verdade. tá Tranquilinho, bom? deixa eu ir, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Então, gente, eu não sei esse negócio de batalha, como que é. E também não quero saber, sabe? Eu tô aqui para bater papo com vocês, embora. E isso entra no que eu tô falando, né? Eu tô falando num assunto sério, num assunto assim, de autoconhecimento, de algo que vai fazer diferença na condução da vida de vocês, né? E a pessoa ela não aproveita esse espaço para uma reflexão mais verticalizada sobre a própria vida, né? Ela vai pensar na batalha, naquilo que é do cotidiano. Eu digo assim que são pessoas que entram na fila e depois perguntam para que é. Isso é muito comum, né? Viver nesse automático. E é disso que eu quero falar aqui, gente. Que a gente precisa se desautomatizar. E agora, com essa expansão da inteligência artificial, que também é muito importante, que pode ser usada, muito bem usada, desde que nós não nos esquecemos que a inteligência humana é a natural. A inteligência emocional hoje, ela é talvez mais primordial do que a inteligência cultural, intelectual, ou seja, você está saudável emocionalmente, afetivamente, na contemporaneidade, é muito mais importante do que você fazer uma faculdade. Oi, Márcio, mandou uma rosa, obrigada. Do que você. Não que a gente não tenha que lutar pelos nossos projetos, os nossos sonhos, né? Mas a gente precisa pensar no que a gente está deixando pelo caminho
para alcançar a fantasia da felicidade. Então, o que é a felicidade? Para você, o que é felicidade? É o que a sociedade falou que é o que os seus pais te ensinaram, é o que a sua igreja te ensinou, é o que o seu amigo te ensinou. Então eu vou encerrar aqui, gente, porque estou bem cansada, já passei no canal do Pedrinho, vim aqui e ainda tem algumas coisas para fazer. E aí é isso. Depois eu vou postar essa transmissão lá no meu canal no YouTube. E aí vocês podem assistir lá e fazer perguntas lá, podem fazer as perguntas aqui e eu respondo ao vivo. Um abraço para vocês, um ótimo final de meio de semana.